Quando se fala de dilúvio, imediatamente o texto que vem em mente é o capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis vai tratar do dilúvio que Deus trouxe sobre a terra, sobre a humanidade. Todavia, não temos como entender o capítulo 6 de Gênesis se não retrocedermos para o capítulo 4 e o capítulo 5. Isso seja um motivo pelo qual muita gente não entende o porquê de Deus ter trazido o dilúvio, ou traga o dilúvio para aquele tempo. Então, para entendermos o capítulo 6, vamos então retroceder ao capítulo 4. O texto base é Gênesis capítulo 6, porém, nós vamos ao contexto para entendermos o propósito do capítulo 6. Voltemos então para o capítulo 4. E no capítulo 4, eu imagino que eu gostaria muito que você tivesse com a sua Bíblia aberta. Eu não sei se você está tendo condições de ler aí, onde você está aí atrás, ou alguns hoje já têm a Bíblia no Zap, né? Tem a Bíblia ali no celular. O capítulo 4 trata da história de Abel e Caim. Os irmãos sabem perfeitamente que Caim matou Abel. E a partir do assassinato cometido por Caim, ele gera uma descendência maldita. Entenda, Caim ao cometer um assassinato, matar seu irmão, Caim gera uma descendência maldita. Vamos para o versículo de número 17. E aí, você vai entender toda essa parte introdutória até o capítulo 6. Coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Meusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas. Primeira coisa, a bigamia introduzida na humanidade nasceu de um homem chamado Lameque, um homem carnal, um homem voltado para seus desejos carnais. E eu tenho um recado de Deus aqui para os homens servos de Deus. Nunca foi desejo de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Se fosse assim, Deus teria feito duas Evas. Deus fez uma Eva, mas Lameque introduziu na história da humanidade a bigamia, que hoje tem sido um mal que tem permeado a mente de muitos homens. Achar que pode ser feliz e pleno tendo 2, 3, 4, 5 mulheres. Isso começou com um tal de Lameque, descendente de Caim. A partir daqui, toda a descendência de Caim passa a ter várias mulheres. Observe que mal. Mas vamos continuar. Versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam a harpa e... Agora, o irmão de Lameque inventa instrumentos musicais. Porém, esses instrumentos musicais eram utilizados para orgias carnais. Eram músicas tocadas para exacerbar o desejo sexual daquela geração. As músicas tocadas nos instrumentos desse tal de Jubal enaltecia as paixões carnais. Músicas que não glorificavam a Deus, mas músicas que incentivavam toda forma de devassidão.
No texto aqui não está, mas quando a gente faz uma pesquisa histórica fica muito evidente que essas músicas elas eram utilizadas para isso e também, olhe para cá, para a idolatria humana e de ídolos. Veja que descendência maldita. Um traz a bigamia, outro agora inventa a música, e essas músicas não são utilizadas para a glória a Deus, para a glória de Deus, todavia somente utilizada para o prazer humano. Mas não terminou não. Versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora, um outro irmão inventa armas cortantes, espadas, armas que desencadeou a violência, armas que trouxe o assassinato de muitas pessoas. Então estamos vendo que é uma geração de devassos, uma geração de carnais e uma geração extremamente violenta, a descendência de Caim. Mas não acabou não. Olha só o versículo seguinte. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai-me o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me, e um rapaz porque me. Ele matou um rapaz porque o rapaz pisou no pé dele. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Isso lembra um pouco os nossos dias? Quem está suportando a violência que estamos vivendo? Naquele tempo, ele se gabou, ele se vangloriou de ter matado um rapaz porque pisou o pé dele. Percebam a descendência de Caim, uma descendência violenta, devassa, uma descendência egoísta, uma descendência distante de Deus. Mas isso nos chama a atenção para o versículo seguinte, versículo 25, olha aí na sua Bíblia. Tornou Adão a coabitar com sua, e deu à luz a quem pôs o nome de, porque disse ela, Deus me concedeu outro em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de, daí se começou, olhe para cá, eu quero que você pegue a Bíblia, ou não olhe para mim, eu quero que você acompanhe o texto, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir não é o pastor Edilson, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar você, é a palavra de Deus que vai trazer um milagre à sua vida, é a palavra de Deus que vai trazer revelação a você. Então entenda e ouça a revelação. Quando nasce Sete, que é o terceiro filho de Eva, no lugar de Abel, ele agora gera uma descendência de homens espirituais. Caim gerou uma descendência de homens carnais. Sete agora gera uma descendência de homens espirituais. Enos passou-se a invocar o nome do Senhor, porque a geração de Caim distanciou-se de Deus tremendamente. E no capítulo 5, há dois personagens importantíssimos para entendermos o capítulo 6 de Gênesis e todas as causas do dilúvio. Eu gostaria de citar o primeiro, da geração de homens espirituais.
capítulo 5, versículo de número 22. Sua Bíblia, olha aí. Todos acharam? O que está escrito aí? Andou, eu quero ler com a igreja, leiam comigo. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos. Agora olha o versículo 24 e leia comigo. Versículo 24. Andou e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora começa a mensagem. Vocês têm uma plena noção que essas duas linhagens coexistiam. Essas duas linhagens viviam no mesmo tempo e na mesma época. Uma geração de carnais, violentos, devassos, maus, e uma geração de homens que decidiram ser espirituais. Elas coexistiam, mas não se misturavam. Elas coexistiam, mas não eram iguais. E dessa geração de Sete, dois personagens se destacam e diz muito para nós, igreja do século 21. Enoque andou com Deus. Ouça que o texto não diz Deus andou com Enoque. Enoque andou com Deus. Sabe o que significa isso? A decisão de andar com Deus é nossa. A decisão de andar com Deus é de cada um. Eu e você temos que tomar um firme propósito de, no meio de uma geração carnal, violenta e devassa, andarmos com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama a todos aqui. Mas há cristãos que fazem de Deus o seu ser predileto. Há homens e mulheres que fazem de Deus a razão de sua existência. Não tem internet mais importante do que ele. Não tem WhatsApp mais importante do que ele. Não tem esposa e nem filhos mais importante do que ele. Ele é tudo. Ele é alegria. Ele é esperança. Ele é vida. Ele é tudo. No meio de uma geração perversa, devassa e má, Enoque andou com Deus. É uma decisão pessoal de cada um de nós. E andar com Deus. Quem já teve a triste experiência de se ver andando na contramão? Quem já teve essa triste experiência? Eu já tive. Entrei na contramão, que coisa horrorosa. Todo mundo gritando, é contramão, está na contramão. Todo mundo vinha assim, eu ia para lá. Fala para seu irmão, andar com Deus é andar na contramão. Pode falar para seu irmão. Fala com Deus, andar com Deus é andar na contramão. É. Ah, Jesus. Eu não sei se você vai aguentar, não. Segura aí, amarra o cinto. Deixa eu te falar uma coisa. Há um Deus no céu que olha para a terra e vê você. Ele não vê multidão, ele vê você. Lá na escola, no teu trabalho, lá na faculdade. Ele vê você. E sabe o que é interessante nesse texto? O versículo 24 diz assim: e Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus encontra homens fiéis, homens apaixonados por eles,
homens que andam na contramão, homens que tomam uma decisão de viver com Ele. Ele se apaixona por esses homens, e eis aí o motivo que o arrebatamento da igreja vai acontecer, porque Deus se apaixona por fiéis. Tem fiéis aqui nessa noite. Se é uma coisa que chama a atenção de Deus, é um fiel. Uma mulher tenta seduzir, Ele diz não. Um homem tenta desviar a irmã casada, ela diz não. A corrupção chega, ele diz não. O jovem na faculdade tenta seduzir a jovem de Deus, ela diz não. E lá de cima, Deus olha, os anjos aplaudem, as testemunhas espirituais dizem: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, eis aí quem tomou a decisão de andar com Deus. Há testemunhas espirituais te olhando. Deus busca, quando olha lá de cima, os fiéis da terra. Deus não olha a multidão, Deus olha os fiéis. O negócio de Deus são com os fiéis. Não é quem o chama de Senhor, mas em quem seu coração o fez Senhor de sua vida e assumiu um compromisso de viver para Ele, para a glória dEle e para o nome dEle. E sabe por que você veio aqui? Porque Deus está falando com você. Porque o arrebatamento da igreja está chegando. E fala para seu irmão: você não vai ficar aqui não, porque ele vai tomar você. Pode falar para seu irmão: você não vai ficar aqui não, porque ele vai pegar você. Ele vai tirar você da terra. Você não vai ficar aqui no meio da geração dos carnais. O Deus que eu e você servimos é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. Para Ele não vai fazer muita diferença se vai arrebatar um ou dois ou três ou uma multidão. Ele vai arrebatar fiéis. Ele vai arrebatar. E aí, Enoque desapareceu. Ninguém mais achou Enoque. Enoque sumiu. Eu imagino o desespero da família. O que aconteceu com Enoque? Aí chega a notícia: ele foi para o céu. Já pensou, pastor Fonseca? O que houve com ele? O homem era tão santo, o homem era tão apaixonado, que Deus tomou ele para ele. Deus falou assim: meu filho, vem para cá, que o mundo não é digno de ter você. Vou repetir. Filho, sobe aqui, porque o mundo não é digno de ter você. Vou repetir de novo: filho, sobe aqui, porque o mundo não é digno de ter você. Deus procura filhos, que o mundo não seja digno de tê-los. Esse é o primeiro personagem da linhagem dos espirituais. Meu pastor, é até... Ô Jesus, lá vamos nós. Estou só na introdução. O segundo personagem da linhagem dos espirituais. Vamos para o versículo. Eu sou mais ensinador do que pregador. Então comigo é isso aí. Tem que pegar a Bíblia, tem que ler, tem que anotar. E se você quiser anotar, anote. Depois pega a minha Bíblia, você vai ver que está toda arriscada. Então anota aí. Segundo personagem da linhagem dos espirituais, versículo de número 32. E era Noé, da idade de... E gerou a Sem, Cã e Jafé. Enoque, Deus transladou.
Agora aparece um segundo personagem importantíssimo para entendermos o dilúvio: Noé. Bom, vocês agora sabem que na linhagem de Sete há dois personagens extremamente importantes para a igreja, que tipificam Enoque e agora Noé. Vamos para o capítulo 6, amém? Agora sim você vai entender todas as causas do dilúvio. Capítulo 6, vamos lá. Abram aí, ou acompanhem comigo. Como se foram multiplicando os na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de... Quem são os filhos de Deus? Diga comigo, a geração de Sete. Quem são os filhos de Deus? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos... Quem são as filhas dos homens? A geração de Caim. Diga comigo, a geração de... Então agora sim, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe... Olhem para cá e começa. A primeira causa que fez Deus decidir trazer dilúvio foi a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O que significa isso, meu pastor? É quando os filhos de Deus começaram a tomar como estilo de vida os filhos dos homens. Quando essas duas gerações passaram a se misturar, e já não havia mais espirituais e carnais, e o elo, e aí eu vou falar para os homens dessa igreja e para as mulheres, porque venho aqui em nome de Deus e como profeta trazer um recado para vocês, como trouxe primeiro para mim. O elo que fez com que as linhagens se misturassem foi a imoralidade sexual. O elo que fez as duas linhagens se misturarem e permitir que a linhagem espiritual perdesse a santidade foi a imoralidade sexual. As filhas de Caim eram lindas. Eu imagino como as filhas de Caim se vestiam, a roupa delas, a sensualidade delas. E aí os filhos de Caim viram a beleza os filhos de Deus viram as belezas das filhas de Caim, e começou cada um a tomar as mulheres como lhes agradava. Houve uma devassidão sexual, moral, uma imundície. Ninguém era de ninguém. As mulheres eram instrumentos de devassidão. Os homens não se contentavam mais com suas esposas. Os filhos de Deus perderam a santidade por causa do libido sexual. E aí eu quero falar para os homens dessa igreja: tome muito cuidado com seus olhos. E aí eu vou falar uma coisa: o evangelho de Jesus é radical. Falo para os homens: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor você entrar na vida cego do que tendo os dois olhos no inferno.
Se você olhar para uma mulher e no seu coração intentar com ela, já pecou, disse Jesus. Não foi o pastor Lemos, não foi o pastor Edilson, é Jesus de Nazaré. Nós, homens de Deus, temos que ter muito cuidado para que nossos olhos não cobissem a beleza das mulheres carnais. Porque foi assim que a geração de Sete caiu. Foi assim que a geração de Sete perdeu a santidade. E aí, eu quero com a igreja fazer uma contextualização. Vocês não entendem por que na propaganda de cerveja tem mulher pelada? Na propaganda de carro tem mulher pelada? O que vocês acham que é tudo que é propaganda aparece lá uma mulher lá? Eu acho que eu estou vendo a irmã cutucar o marido assim, ó. Se liga. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Escute. As irmãs que são muito belas, tome muito cuidado com a sua beleza. Mulheres belas, tome muito cuidado com a sua beleza. Na época de Noé, o belo era cultuado. Vivemos uma geração onde o belo é cultuado. Onde o que importa é o que agrada os nossos olhos. O que importa é o que traz prazer aos nossos olhos. Mas eu tenho uma boa notícia para dar aos irmãos. Jesus não tinha beleza e nem formosura. Mas o que importava para ele era ouvi-lo e estar com ele. Porque a beleza do homem de Deus, da mulher de Deus, está no interior, vem de dentro para fora. Escute. Toda vez que o Filho de Deus adota uma conduta mundana e imita seus amigos mundanos, suas amigas mundanas, ele está atraindo para si o juízo de Deus. Eu sou professor universitário, e como é triste ver a postura de alguns homens e mulheres de Deus, longe de suas esposas, longe de seus maridos, longe de seus pais. E como é difícil às vezes entender a mente de um homem, de um cristão. Por que nós não servimos a homens, pastor Fonseca? Ou servimos a um Deus que está conosco, que nos acompanha. O nosso compromisso é com Ele. Não é com o pastor, não é com a igreja, é com Ele. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A tais adoradores Deus procura. Deixa eu te falar de novo. A tais adoradores Deus procura. Aonde Deus está encontrando adoradores fiéis aqui nessa noite. Homens e mulheres que têm um compromisso com Ele, só com Ele. E vou dar uma notícia para você. Eu não venho aqui como acusador de nada. Eu venho aqui como um profeta avisar que está na hora de nós colocarmos a nossa vida no altar, porque Ele vai nos levar. Eu estou falando aqui, mas o Espírito de Deus está me mostrando, Ele está falando com algumas pessoas certas. Ele está dizendo, ó, deixa eu te falar uma coisa, uma revelação que Deus que veio aqui agora. Eu estou pregando em contato direto com a graça do Espírito Santo. José, quando estava no governo do Egito, quando estava no Egito, Satanás sabia o projeto de Deus para a vida dele, que Deus o colocaria no governo. E Satanás levantou a mulher de Potifar, uma mulher linda, uma mulher que quis se deitar com ele, uma mulher que tentou seduzi-lo, uma mulher que fez de tudo para levar
José para uma noite de prazer carnal, mas José resistiu, José lutou, José saiu correndo. Ouça, homem de Deus, o que eu estou falando com você. Satanás só vai conseguir frustrar o plano de Deus levantando uma mulher de Potifar para te derrubar. Não resista, fuja. Pecado, a gente não resiste, a gente foge. O diabo a gente resiste, ele foge de nós. Mas no pecado, fala para seu irmão, sai correndo. Fala para seu irmão, sai correndo, sai batido, corre, corre. Eu não é, pastor Fonseca. Arão, que a mulher de Potifar se levanta, tem que sair correndo. Eu vou falar também que tem alguns homens aí se levantando contra algumas irmãs, hein? Ah, meu Deus, que gato, que pão. Oh, meu Deus, que olhos verdes. Oh, o homem, eu ouvi um homem dizer, fala a Deus. Eu só vejo mulher dizendo, fala a Deus. A imoralidade sexual, o prazer sexual. E é engraçado que hoje tem um termo que é engraçado, as coisas são muito rápidas. Quem já ouviu falar? Ficar. Hoje ninguém namora, o pessoal. Eu acho que esse negócio de ficar começou aqui antes do dilúvio. Esse negócio de ficar começou aqui. Estou com a loura, enjoei. Vou agora para morena, enjoei. Vou agora para pretinha, enjoei. Vou para amarela, enjoei. Agora vou buscar homem também, para ver se eu enjoo. Parece com os nossos dias? Vou fazer uma perguntinha, parece os nossos dias? Aquela geração vivia para prazer sexual. E hoje, infelizmente, vivemos exatamente a mesma coisa. Só se pensa-se nisso, só se fala nisso, só se comenta isso, só se projeta isso. Então, o primeiro motivo foi a mistura. O segundo motivo foi a imoralidade sexual. Versículo seguinte, versículo 3, vamos lá? Oh, que maravilha. Vamos ler o versículo 3? Então disse o meu não agirá para sempre no homem, pois este é, e os seus dias serão. Olha para cá. O terceiro motivo que fez Deus trazer o dilúvio foi a dureza de coração. Repita comigo: dureza de coração. Quando as linhagens se misturaram, o Espírito de Deus começou a fazer o seguinte, presta atenção. Meu filho, você está errado, se arrependa. Meu filho, para com isso. Meu filho, eu te chamei para uma vida de santidade. Meu filho, essa não é a posição que eu quero para ti. Meu filho, volte. Mas quando o homem e a mulher está comprometido com a vida de pecado, ele não é mais capaz de se arrepender. Não há mais tristeza no coração dele por uma vida de prática de pecado. E é engraçado, e eu vou falar em nome do Senhor,
dessa igreja que há alguns que conseguem servir cultuar a Deus, louvar a Deus, frequentar uma reunião onde o nome do Senhor é proclamado, mas viver uma dualidade de vida comprometida com o pecado. Como se Deus não falasse com ele, mas Deus fala com ele, mas ele não é capaz mais de mudar. A dureza toma conta, Deus grita, Deus brada, Deus pega o megafone, o Espírito de Deus fala assim: para com isso. Ele não consegue mais. Não há lugar de arrependimento mais nele. Aquela geração estava condenada a sofrer o juízo de Deus, porque já não havia mais lugar de arrependimento. O Espírito de Deus já não fazia mais efeito na vida daquela pessoa. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, em nome de Jesus: será que a voz do Espírito de Deus ainda faz diferença em você? Muitos crentes vão ficar para a grande tribulação, porque foram incapazes de abandonar o pecado e voltar para a santidade ao Senhor. Foram protelando o inadiável, deixa para amanhã, hoje não. Se eu curtir um pouco mais, eu tenho que curtir um pouco mais, hoje não, Senhor, eu sei que eu estou errada, ó Senhor. Eu vou falar, posso falar, irmãos? Pastor Fonseca, o negócio está forte. Eu trabalho, como disse, numa universidade. Eu estava vendo uma jovem extremamente espivitada. Mas espivitada, irmão. Palavrão para tudo quanto era lado. Namora um, namora outro. E o Espírito de Deus olha para ela. Eu estou só olhando. Aí um dia eu falei: moço, vem cá. Aí ela veio achando que eu ia dar uma cantada nela. Eu falei: vem cá, minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Desde que eu tenho aqui te observado, o Espírito de Deus mandou olhar para você. Ela regalou 2 butucas de olho. O senhor é crente? Eu falei: eu sou pastor. A menina quase desmontou. Você, minha filha, fez um dia aliança com Deus? Ela teve a coragem de me dizer: eu sou crente, pastor do Ministério de Louvor. Eu falei: o que você está fazendo com a sua salvação? Será que você não ouve mais Deus falar contigo, minha filha? Arrependa-se. Abandona isso. O Senhor, e ela derramou a chorar. E eu falei para ela: filha, não é choro que Deus quer. Deus quer mudança de atitude. Levanta-te, diz o Senhor dos Exércitos. Será que você que está ouvindo Deus falar hoje com você, e Ele está falando com você com a sua consciência, Ele está indo lá dentro de você, Ele está falando: é contigo mesmo, meu filho, que eu te trouxe aqui para falar contigo. Hoje você vai tomar uma decisão de se levantar e dizer, como disse o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não já sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. O que Deus quer de você é exatamente isso. Hoje, não é amanhã, não é domingo que vem, é hoje. Deus quer conserto hoje. Fala para seu irmão: você não vai ficar aqui. Pode falar para seu irmão. Fala para você não vai ficar pagando tribulação. Você não vai ficar aqui no juízo. Você vai ser tomado por Deus.
E sabe o que me alegra? É porque eu estou no mesmo barco que você, eu não sou melhor que vocês, não. Não olhem para mim como que se eu fosse, não. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu luto todo dia para manter a salvação. Eu luto todo dia contra os meus desejos carnais. Eu luto todo dia contra a tentação. Só tem um detalhe. Eu decidi andar com Deus. Só há um detalhe. Eu decidi andar com Deus. E diferentemente do que alguns dizem, fala para seu irmão, ser fiel é difícil. Fala para seu irmão assim, ser fiel é difícil. Fala para seu irmão assim, ser fiel é sacrifício. É ou não é, casal de jovens? Hoje prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Porque Cristo é radical. Eu lá na igreja, eu sirvo ao Senhor há 33 anos. Sou obreiro há 30 anos. Prego esse evangelho há 30 anos. E não vi a facilidade que esse pessoal fala. Até porque, quem disse foi Jesus. Entrai pela porta estreita. Porque apertado é o... Fala para seu irmão, a porta é estreita e apertado é o caminho. Pode falar para ele. Se ele está afim ou não de entrar é com ele. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que acertam com ela. Olha para cá. Poucos são os que acertam com ela. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele. Quem disse isso foi Jesus. E a pergunta que eu faço a você: está posto diante de ti dois caminhos e duas portas, um caminho estreito e um caminho apertado, uma porta estreita e um caminho apertado, uma porta larga e um caminho espaçoso. Qual é o caminho que tu estás andando? Porque você e eu estamos em um desses dois caminhos. Qual deles você está andando? A pergunta não é para você responder pelo seu irmão, é para você responder para você. Qual dos dois caminhos eu estou andando? Qual das duas portas eu entrei? Poucos são os que entram pelo caminho estreito. E muitos são que optam pelo caminho espaçoso. A dureza de coração daquela geração levou Deus a tomar uma decisão. Vamos lá? Meu pastor já vai terminar. Meu pastor Fonseca, vou terminar já. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Fala para seu irmão assim, o pecado pega. Fala para seu irmão, o pecado pega. Fala para seu irmão, o pecado pega. Esse negócio pega. Fala para ele, o pecado pega, mas pega feio. Agora todo mundo estava fazendo o quê? Todo mundo está fazendo o quê? Já havia mais geração de espirituais? Havia? Todo mundo estava imitando agora a geração de quem? A geração de quem? E olhe para cá, igreja. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe por que a Bíblia diz isso? Se seu melhor amigo ou sua melhor amiga é um devasso, é um pecador, deu ruim para você, porque o tal do pecado se alastra. Todo mundo agora está pecando.
A humanidade se perdeu. Os espirituais abandonaram a santidade. Está todo mundo fazendo maldade. Está todo mundo na devassidão imoral. Está todo mundo no materialismo. Deus, que Deus, eu quero viver a vida, eu quero curtir a vida. E infelizmente, irmão, a grande maioria tem a tendência de seguir a maioria. Se o pastor faz, eu faço. Se o presbítero faz, eu faço. Se o irmão faz, eu faço. O que tem? Não tem nada a ver. E agora está todo mundo pecando. Está todo mundo agora imitando a geração de Caim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é seu maior referencial de vida? Qual é a pessoa que você mais admira? Quem são seus melhores amigos? Eliseu, só foi Eliseu porque escolheu Elias. Josué, só foi Josué porque escolheu Moisés. Pedro, só foi Pedro porque decidiu andar com Jesus. Com quem você decidiu andar? Quem é seu melhor amigo? A pergunta melhorada, quem influencia você? Tem uns crentes que é influenciado por Ana Maria Braga. E vê horóscopo. Oh, Jesus. Deu ruim, irmãos. Deu ruim. Tal de pecado pega, mano. Coisa terrível. Porque ser santo, ser fiel é difícil. Mas viver relaxadamente é muito fácil. Fazer o que quer é muito fácil. Viver pecando é uma maravilha. Fala para seu irmão, o tal do pecado é gostoso. Fala para seu irmão, pode falar para ele, olhando no olho dele. Diz assim, o tal do pecado é gostoso. Porque se não fosse gostoso, ninguém fazia. O pecado é gostoso, irmão. Difícil é ser santo. Difícil é manter a santidade. É viver com uma mulher só. É viver com um marido só. É andar com Deus na contramão da grande maioria. Rapaz, eu vejo uma espada aqui, irmão, lambendo para lá e para cá. Mas está batendo em mim também. Eu vou falar. Posso falar o que Deus falou comigo aqui? Segura só um pouquinho. Tem algum marido que diz assim, mulher mesmo é aquele avião que tem lá no meu trabalho. Não é aquele teco-teco que eu tenho na minha casa. O Senhor está aqui nesse lugar. Sabe que Ele está aqui? Porque Ele não desiste de você. Sabe que Ele está aqui? Porque Ele não desiste de mim. Sabe porque Ele está aqui? Porque Ele me ama e Ele te ama. Aleluia! Ele decidiu amar você e eu. E você não vai ficar aqui com a geração de Caim. A graça de Deus está aqui nesse lugar, dizendo, volte! Eita Deus. E eu vou terminar. Essa pregação aqui é longa, porque eu vou falar depois para os líderes. Mas não vai dar tempo. Meu pastor, fica tranquilo. 30 anos de ministério, pastor. É difícil calar uma boca dessa. Vamos lá. Versículo de número 7.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver. Versículo 8 é lindo, e eu termino aqui. Porém, Noé achou graça diante do... Vamos ler juntos. E eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé. Ei! De novo, eu quero ler com você. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Aleluia! Noé andava com Deus. Sabe onde o Senhor quer que você seja íntegro na faculdade, íntegro no trabalho, íntegro longe da sua esposa, no meio de pecadores. Não é santo na igreja, não é santo no mosteiro, é brilhando no meio das trevas e dizendo: há um Deus melhor que sexo, há um Deus melhor que drogas, há um Deus melhor que balada, há um Deus melhor que carnalidade, há um Deus santo. Cadê os valentes de Deus aqui nessa noite? Fique de pé!